boa tarde para você que nos acompanha de qualquer parte do Rio, do Brasil e do mundo. Eu, Padre Brito, eu tenho a alegria de entrar na sua casa, na sua família, com mais um episódio do programa Encontro com as Paróquias. Com a graça de Deus, nós começamos mais um programa. E a cada programa, meu irmão, meu caro ouvinte, eu trago um convidado especial para conversarmos sobre a vocação, a fé, sobre a nossa amada igreja. Mas antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Você já nos segue nas redes sociais? Se ainda não, aproveite agora mesmo para seguir e ficar por dentro de todas as novidades, conteúdos e mensagens que preparamos com tanto carinho para você. A sua participação é muito importante para todos nós. E você pode nos seguir pelas nossas redes sociais. O nosso Instagram, Encontro com as Paróquias, e também o YouTube da Rádio Catedral. Meu convidado de hoje foi ordenado dia 1º de outubro de 2005 e desempenha diversos trabalhos na Arquidiocese, incluindo o fortalecimento do diálogo com as outras religiões. Ele é vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora da Conceição, na Tijuca. Com alegria eu recebo hoje o padre Fábio Luiz de Souza. Padre Fabão. Muito obrigado, Padre Brito. Boa tarde. Quero também dar uma saudação, boa tarde para todo mundo que está aí nos acompanhando, escutando esse programa. Eu tenho a alegria de poder aqui colaborar e poder falar um pouquinho aqui para vocês sobre a minha caminhada. Eu posso, assim, falar Padre Fabão? Com certeza, todo mundo me conhece assim, pode me chamar de Padre Fabão também. Padre Fabão, Padre Fabão. Padre Fabão, eu já abro o programa com essa pergunta. Como é que o senhor consegue tanto tempo para fazer tantas coisas? Essa é uma boa pergunta, Padre Brito. Eu fico pedindo para Deus um dia de 30 horas, mas ele não atendeu ainda. Mas a gente procura, né? Espreme aqui, espreme ali e vai tentando dar conta de tudo aquilo que Deus pede para nós, né? Para trabalhar na igreja. E assim como Jesus multiplicou os pães, né? A gente reza para que Ele multiplique os minutos da nossa vida, para que a gente possa servir e dar mais para Ele. O senhor tem saudade daquela infância, não tem? É tanta coisa hoje, né? Tem saudade, né? Como é que era a sua infância? Foi a Olha, sua infância? eu sempre fui muito tranquilo. Sua família ela foi muito ligada à fé católica. Eu lembro da minha infância. Conta um pouquinho pra gente. Eles já me levavam para catequese, né? E depois no grupo jovem, aquela juventude de igreja, né? Junto com meus amigos. E eu era mais tranquilo, eu nunca não era muito de fazer... de ser muito agitado. Era não. O Santo Fabinho. Não diria tanto, mas eu era mais tranquilo. E com a minha família, né, a minha avó muito católica, ia sempre à missa, meus pais também, a gente foi crescendo e assim eu fui também conhecendo a igreja, né, pensando já, a primeira vez que eu pensei em ser padre, tinha 13 anos, né, mas com o tempo a gente vai crescendo, acaba tendo outras preocupações, e depois, só depois, lá para os 19, 20 anos, que veio novamente esse pensamento, e assim eu fui fazendo um discernimento vocacional, que me levou ao seminário. É uma família super religiosa, né? E quando é que o senhor sentiu ali, pela primeira vez, o chamado para a vida sacerdotal? Foi algo assim gradual ou teve um momento específico? Bom, como eu disse, né? Eu comecei, as primeiras coisas que eu me lembro sobre isso, né, eu era criança, tinha 13 anos, mas foi uma coisa assim era muito idealizada, mágica, né? Só depois, assim, já com 19, 20 anos, já vivendo na fé, na igreja de uma forma mais séria, adulta, né, no grupo jovem, né, em pastoral, eu fui me despertando com esse desejo de me dar mais para a igreja, sabe? Muitos colegas, né, tiveram a sua vocação nascida em pastorais como o pastoral de liturgia e de coroinhas, né? Comigo foi um pouco diferente, porque eu fui de grupo jovem e
trabalhava como catequista, né? Fui catequista na paróquia. E foi na catequese infantil que fui surgindo esse desejo de dar mais, né? De sentindo que Deus pedia que eu pudesse dar mais para Ele. E é um desejo que eu tinha também, né? Eu queria dar mais para Deus. Por mais que a gente fazia nossos trabalhos, nossa missão, a gente ficava com aquele sentimento, puxa, Deus nos ama tanto, eu quero dar mais, né? E com isso eu fui fazendo um discernimento vocacional que foi me levando para o seminário. Agora, houve alguém especial que influenciou a sua caminhada vocacional, com certeza, né? Sim, Um sem padre, dúvida. por exemplo, um professor, ou alguém da família. Eu lembro que eu já tinha uns 23, 24 anos. Eu entrei um pouco mais tarde no seminário, o pessoal costuma entrar com 18, 19, eu entrei com 27. Eu também, entrei com 21. Então, eu fui com um amigo meu, né, que ele queria fazer o discernimento vocacional para ele, e me chamou, vamos comigo, padre? Padre não. Já era padre? Não. Vamos comigo, Fabão? Ah, vamos sim. Mas e eu já fui era só chamado de Fabão já, né? Na época. Não, foi no seminário, foi mais no seminário. Mas eles, vamos lá, Fábio, vamos lá comigo, que eu quero fazer o discernimento e tal. É Carlos o nome dele, né? E eu fui para acompanhá-lo, para ele fazer o discernimento dele, né? E quando estávamos lá, a gente era entrevistado pelo padre que, na ocasião, era um dos responsáveis pelo grupo vocacional, que era o Monsenhor Elia Volpe. Grande Monsenhor. Grande Monsenhor. Ele realmente é aquela figura icônica na minha vocação. Diretor espiritual. Sim, né? foi meu diretor foi espiritual. Sim. E se a gente posso falar de uma figura que me marcou na vocação, é este homem, né? Então, junto com o Carlos, que acabou, com o tempo, ele até entrou no seminário antes de mim, mas depois ele se viu chamado em outra vocação, natural, isso acontece, né? Sim, claro. Aí, eu que fui para acompanhá-lo, acabei eu entrando e fiquei, e ele saiu. Ele tem eu quero lembrar aqui de uma parte muito interessante que me tocou no seminário também, é bom partilhar isso também, o Monsenhor Elia Volpe. O Monsenhor Elia Volpe, ele tinha uma plaquinha que ele colocava na porta. Eu lembro que na placa tinha escrito assim, se eu acordar, eu estou com Deus. Se eu não acordar, Deus está comigo. É mais ou menos assim. Interessante, nunca esqueci dessa plaquinha que ele colocava na porta. Eu conto até isso, assim, na paróquia, isso muitas vezes, até para a gente saber que a gente está nas mãos de Deus, né? Sim. Muito interessante lembrar do Monsenhor Elia aqui, uma boa lembrança e que fica na história, né, da nossa igreja, né? Bom, Padre Fabão, e durante o seu período de formação no seminário, você teve desafios, assim, enfrentou alguma crise, como é que foi? Olha, Deus me ajudou muito, me acompanhou muito nesse período, né? Eu não me lembro de ter tido alguma crise, alguma coisa, né, que me desafiasse. E pelo contrário, né, eu sempre me via, na verdade, meu grande desafio era querer realmente atender aquilo que Deus me chamava, certo? Então, eu sempre estava lá com meus colegas, né, e procurava com quem nós acabamos firmando amizades muito profundas no seminário, é o momento de fazer muitos laços de amizade, e com a ajuda dos meus amigos, né, e na partilha na comunidade, orientado pelo padre, pelo Monsenhor Elia Volpe, né, e pelos padres formadores, graças a Deus eu tive uma formação bem tranquila, e Deus me ajudou muito, me preservou muito, de forma que não é que eu tivesse tido crise, não tive, mas tive uma vida muito feliz no seminário que me dá saudade, né? E hoje continua no seminário, como diretor espiritual, né? Fui ordenado em 2005, né? Hoje, esse ano faz 20 anos. 20 anos. Parabéns. Puxa, que estrada. E, no caso, eu fui ordenado, fui designado uma paróquia em Campo Grande, Nossa Senhora da Conceição do Monteiro, né, de Saudosa, tenho tanta saudade lá, e fiquei lá até 2008, né, quando então, o bispo de então, Dom Eusébio, né, me convidou para voltar ao seminário trabalhando. Então fiquei esses 3 anos, quase 2 anos e alguns meses, né, em paróquia, mas depois eu retornei ao seminário para servir a Deus lá, no Seminário de São José.
Agora, no dia da sua ordenação sacerdotal, o que passou ali pelo seu coração naquele momento? Olha, Você chorou? é uma coisa Chorou lá? tão grande. Derramou lágrimas? Não, eu acho, não cheguei a chorar, não, mas eu estava profundamente tocado, emocionado com o tamanho, né, do mistério que se desenrolava para nós. Um momento muito marcante da ordenação é o momento da prostração, quando nós nos deitamos no chão e com a ladainha eu senti a presença de toda a igreja lá. A gente invoca a intercessão de todos os santos e eu fico pensando, puxa, os santos estão aqui rezando por mim, pelos meus colegas que estão aqui se ordenando comigo, e isso é uma coisa que me movia por dentro, nos chacoalhou por dentro. E realmente era algo, a grandeza do momento, né? Eu lembro que Dom Eusébio ungiu minhas mãos com o óleo do Santo Crisma e eu sentia minhas mãos leves, uma leveza na mão, né? A presença de Deus ali, dignificando a nossa pequenez, né? Porque quem sou eu? Quem sou eu, né, Padre Brito? É verdade. Mas eu apesar da minha pequenez, Deus me escolheu, quis me escolher, me colocou, me deu essa maravilha de missão, né, para poder servi-lo aqui, junto com meus irmãos. Te deu uma grande missão. E hoje o senhor também, além de ser diretor espiritual do seminário, o senhor exerce o seu serviço na paróquia Nossa Senhora Conceição, na Tijuca. E quais são os trabalhos pastorais hoje que tem lá naquela paróquia? Ah, sim. Como o seminário, né, trabalha lá de segunda a sábado, porque no sábado e domingo os seminaristas vão para as paróquias, né? Então os padres de lá têm certas paróquias que atuam como vigários, mas dominicalmente, né? Não é porque durante a semana tem as atividades do seminário. Então aos domingos eu vou para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, da Tijuca, né? Onde eu atuo de forma mais próxima nas duas capelas que tem lá. A Capela Sagrada Família, lá na comunidade da Formiga, e a Capela São Sebastião, na comunidade da Casa Branca. Aliás, saúdo todo mundo, se está aqui escutando a gente, né? Dou um beijão em vocês, cheio de carinho, né? Dessa comunidade, porque a comunidade é o carinho que Deus manifesta para nós, né? Diz que tem uma pastoral que ela é muito importante. Me falou isso um padre uma vez, a Pastoral da Porta. Você já ouviu falar dessa pastoral? Pastoral da Porta. É interessante, padre, essa Pastoral da Porta. Caros ouvintes, nós estamos hoje conversando com o padre Fabão. E este é o programa Encontro com as Paróquias. Então, ouvinte, olha só. Pastoral da Porta, vou contar. É quando o padre dá a bênção e depois vai cumprimentar todo mundo lá. Você sabe que ali, padre, é o melhor momento. Sim. As pessoas pedem para rezar pela família. É o momento em que as pessoas estão ali com alguém doente no hospital, né? Alguém que faleceu. Então esta é a pastoral da Porta. Eu considero essa pastoral excelente. O que você acha, padre? Eu pratico muito essa pastoral, agora que você falou, realmente... É um acolhimento, né? Sim, eu sempre vou no final da Santa Missa, eu vou lá e recebo o abraço, o carinho, né, do povo de Deus, que a gente no nosso serviço serve a ele os dons do céu, a Eucaristia, né? E através desse carinho, Deus também nos dá um carinho através do povo, né? Que nos cumprimenta, que pede a bênção, que nos pede esse auxílio para abençoar uma casa, quando a gente tem que, pode ir na minha casa e tal. E isso é tão bonito, né? É quando a gente vê a sede de Deus que está no coração do povo. E a gente agradece a Deus pelo dom do chamado, né? Puxa, obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou aqui para poder... Me colocou nessa porta. Ele me colocou nessa porta. Bom, o senhor também tem vários trabalhos, coordena a comissão da Arquidiocesana de Ecumenismo, diálogo interreligioso. E como é que esse trabalho tem contribuído para a convivência entre diferentes religiões? Isso é um aspecto muito importante, né, do trabalho da Igreja hoje, que diz respeito justamente ao diálogo, né, uma convivência pacífica, amorosa entre fiéis de várias religiões, entre cristãos de várias denominações. O mundo de hoje,
muitas vezes marcado por tantas brigas e violência, né? A gente tem que superar isso, buscando o entendimento, buscando a compreensão, o diálogo, botando fim nas hostilidades, né? Por causa daquilo que nos faz diferente e buscando, sobretudo, nos unir naquilo que nos une, né? Nos aproximar, melhor dizendo, naquilo que nos une, no diálogo ecumênico, né? Em torno do Cristo, e no diálogo interreligioso também, né? Porque as religiões, muitas vezes, têm muitas diferenças, marcadamente contra, não contra, né? Mas em contraste, né, com a fé católica, com a fé cristã, mas não quer dizer que não hajam certos valores comuns que nós somos convidados a promover e trabalhar junto, né? A paz, o bem comum. Isso são coisas que é da luta de todo mundo, independente da religião. E a gente pode se unir enquanto pessoas de fé para construir esses valores no mundo de hoje. Essa é a questão, né? Deixar de lado uma postura belicosa e hostil com relação a nossos irmãos só porque creem diferente e respeitando a crença do irmão, também mantendo a sua própria fé, né? A gente não pode pode relativizar isso, né? A gente mantém a nossa fé, mas vai em direção ao outro, se abre ao outro para poder conhecê-lo melhor e naquilo que nos une, naquilo que são valores comuns, trabalhar juntos, né? Para promover o ser humano, para promover o bem comum. Aliás, o nosso Papa, né, prega e vive muito bem isso, o nosso cardeal também, né? Sim, Unidade, sem dúvida. O cardeal é um grande incentivador, né, do caminho da unidade, tanto o ecumenismo quanto o diálogo interreligioso, vivendo, né, aquele que é o seu lema, né, que todos sejam isso aí. E qual o maior desafio e a maior alegria em promover esse diálogo entre diferentes crenças? É uma alegria muito grande, né, quando a gente vê e conhece pessoas de outras denominações e de uma fé diferente da sua, e você vê que você pode estabelecer amizades verdadeiras, né, pessoas que realmente desejam promover um bem de acordo com os ditames da sua religião, e com isso ver o que aquilo que é comum com a Igreja Católica nós podemos e devemos, né, buscar promover. Como é bonito ver, né, quando eu converso com outros cristãos de outras denominações e vejo lá um verdadeiro, autêntico amor a Jesus Cristo, né, amor à Sagrada Escritura, que muitas vezes nos inspira também, né, nos chama a questionar por que eu também não posso amar mais ainda, né, me ensinam a amar mais Jesus e a Escritura. E quando a gente, então, derruba essas barreiras, né, e busca conhecer o outro sem hostilidades, a gente aprende, né, a valorizar os tesouros que eles também trazem. Nós estamos conversando com o padre Fabão, e esse é o encontro com as paróquias, né? E, padre Fabão, tem uma pergunta muito interessante. Como eu disse no início do programa, o senhor tem tantas coisas, tantas funções na Arquidiocese. Eu sou como vice-diretor da Associação Fundo Sacerdotal Cardeal Salles também, né? E qual é o objetivo ali dessa instituição e de que forma ela auxilia os sacerdotes? Nós trabalhamos também nesse fundo, justamente um fundo que busca auxiliar os padres que estão estudando no exterior, né? Em função de uma melhor preparação, né, para a Arquidiocese do Rio, muitas vezes alguns padres são chamados, né, conseguem bolsas de estudo e vão estudar no exterior, né, bolsas de mestrado, doutorado. Alguns seminaristas também conseguem bolsa até mesmo de graduação na teologia e filosofia. E isso é uma riqueza, traz uma riqueza para a Arquidiocese. Mas aquele momento que eles estão lá é um momento que eles precisam de um suporte, né? Porque o estudo envolve gasto, né? Envolve algo que eles têm que investir. E o fundo busca, de várias maneiras, né? Contando sempre com a providência divina, em levantar fundos. Sim.
para poder ir em direção a esses irmãos, auxiliando-os, né, naquilo que eles precisam. O senhor Então, mantém contato com eles? é o nosso trabalho, né? O senhor mantém... Procuro manter contato com alguns deles, né, com os seminaristas e padres, né, Nós que temos trabalham quantos lá. lá hoje, você sabe? Olha, eu não sabia precisar o número correto, né? Porque por causa de alguns trabalhos que eu estava tendo hoje, quer dizer, recentemente, nas últimas semanas, eu não estou bem inteirado, né? Mas nós temos um bom número, né, de padres e seminaristas lá, e a gente está trabalhando para poder ajudá-los, dando para eles essa contribuição tão necessária. O senhor também é penitenciário e cônego efetivo da insigne colegiada de São Pedro. Poderia aí nos explicar um pouco sobre essas funções, sua importância dentro da igreja? Imagina. Como cônego, né? Sim, o cônego é um padre que está ligado ou à catedral, os cônegos catedráticos, né, ou então o cônego de uma colegiada, que é o meu caso, que são reunidos para auxiliar o bispo em certas funções, né? A colegiada de São Pedro tem uma função especial de ajudar na casa do padre, né? Que é a casa que recebe os padres idosos da nossa arquidiocese. Então a gente trabalha muito na casa do padre, né? Dando essa ajuda, esse auxílio. E como é que é esse trabalho lá realizado lá? E qual a importância desse espaço, né, dos sacerdotes na casa do padre? Bom, é muito bom a gente poder conviver com os padres mais idosos, né? Tão ricos em experiência, em santidade, mas é importante a gente também atender as necessidades deles, naquilo que eles precisam, né? De alimentação, de medicamentos, de assistência médica. Então, nós trabalhamos nesse sentido, vendo a infraestrutura da casa do padre, quando precisa de alguma obra, né? Levantar algum fundo para poder sustentar, né, os gastos da casa do padre. Então, nesse sentido, a gente está sempre trabalhando nisso. Por isso que todo cônego de São Pedro é também um assessor da casa do padre, porque faz parte da missão da nossa colegiada. É uma vocação, né? E sim, mas muito importante, porque a gente precisa tratar bem daqueles que por anos e anos trataram de nós, da nossa fé, né, nas comunidades. E entra toda aquela questão da misericórdia, né? E falando dessa misericórdia, o senhor também, como missionário da misericórdia, de que forma essa missão se manifesta na sua vida, no seu ministério? Você recebeu agora, né? Foi. O Santo Padre me deu essa alegria de poder servir meus irmãos padres através desse serviço, né? Porque o missionário da misericórdia, ele tem a delegação do Santo Padre para poder absolver pecados reservados à Santa Sé, porque existem pecados que são reservados à Santa Sé, né? Pecados como quando, por exemplo, se compromete o segredo da confissão, né? Ou alguma outra complicação nesse sentido do exercício do sacerdócio, onde o padre deveria se recorrer à penitenciaria da Santa Sé. O missionário esse missionário, ele tem essa função, né, essa delegação de poder ali na diocese dar essa absolvição. Então o senhor é chamado justamente para essa... Sim, para assim auxílio. Para esse chamado, é redundante dizer isso, mas... Para essa missão. E como diretor espiritual do Seminário Arquidiocesano de São José, qual é o maior ali desafio na formação dos futuros sacerdotes? Sim. O senhor é diretor, né? Sim, diretor espiritual, são né? grandes desafios. E é interno, né? Não é externo. Sim, né? eu resido no Seminário São José. É um grande desafio, né, a formação sacerdotal, porque nós estamos lá justamente cuidando daquele que é o futuro clero da arquidiocese. E precisamos ser para eles também, não só exemplo, né, mas também guias e mestres, né? E com isso a gente precisa tanto da oração do povo. Peço a todos que acompanham, que rezem pelas vocações, rezem pelos seminários, pelos formadores, porque é grande o desafio da formação. Mas sabemos que com a providência divina, contamos com aquele Deus que nos chama para aquela missão, ele vai estar junto conosco, né, para poder dar a esses jovens essa formação tão necessária para que eles possam exercer o sacerdócio.
Agora, como é que o senhor percebe ali o chamado hoje, né? Na atual situação em que vivemos hoje, um mundo tão difícil, né? Uns dizem que está aumentando bastante as vocações, outros está diminuindo. Mas como é que o senhor, então, percebe o chamado dos jovens ao sacerdócio Olha, nos dias de hoje? eu percebo nos jovens uma grande sensibilidade a esse chamado de Deus, né? Uma sensibilidade muito grande, muito crescente, né? Que muitos jovens estão nos buscando. Nós temos hoje no Seminário São José, cresceu o número de seminaristas do ano passado para esse ano. Nós temos bastante hoje. Temos bastante, cerca de, contando com maior, propedêutico, menor, cerca de 170. Propedêutico, acho que entraram 40, né? Foi 40 no propedêutico, né? E gente madura, já com uma idade... Sim. É uma cara muito dos tempos atuais, né? E são muitas vezes jovens, homens que trazem já uma carga de formação, né? E tudo é colaboração para a igreja. Que é interessante, esses jovens de hoje, entre aspas, né, que já até chegam com uma idade mais um pouco, digamos, seus 35, Mais madura. 40, mais madura, né? Eles já entram formados também, já entram com faculdade, né? Sim. Eu mesmo entrei já formado, né? Eu entrei já tinha uma faculdade. Mas é sempre dons que a gente pode botar a serviço da igreja, né? E assim, qual o incentivo que o senhor daria hoje a esses jovens, né, que pensam em ser sacerdote, estão entrando hoje para o seminário? Sim, para os nossos jovens católicos, né, que ouçam a voz do Espírito e, ouvindo a voz da vocação, não tenham medo de dizer sim, porque é belo o serviço do Padre. É duro, não é fácil, mas Deus nos dá a alegria de servi-lo. Servi-lo, nos desgastarmos por ele, é algo que realmente cansa, né? É uma cruz a ser levada, mas é uma doce cruz, porque nós vemos tantas alegrias da possibilidade de sermos instrumentos da graça para o nosso povo, e isso é algo que alegra muito o coração, né? A gente chega no final do dia cansado, destruído, esmagado, mas muito feliz. A solidão do sacerdote, né? Quando chega assim, lembra de todo o serviço que foi feito, tantas pessoas, né? Tantas pessoas que nos olharam com esperança, né? Há tantas ocasiões de poder comunicar o Espírito, comunicar a graça aos irmãos. Isso é uma grande maravilha, né? Muito bem, padre. O programa está chegando ao fim, mas antes eu gostaria que o senhor deixasse mais uma vez, já falou agora, uma mensagem para esses jovens que sentem o chamado. Frisa bastante, o senhor já falou, mas eu queria mais um pouquinho. Se Deus chama, Ele sabe para o que chama, e Ele vai estar com você. Não tenha medo, não tenha receio, porque o Senhor, Ele espera por aqueles que chama para poder cuidar da messe, que é grande. Então, ouça o chamado em seu coração, confie naquele que não vai abandonar aqueles que chama. E, apesar das dificuldades, saiba que esse é um caminho de santidade, né? Não que as outras vocações não sejam também, cada vocação é um caminho de santidade para o vocacionado. Mas se estamos falando aqui da vocação sacerdotal, é um caminho de santidade, é um caminho maravilhoso, é um caminho que a gente vai levar uma cruz, mas vamos olhar para o lado e ver que Cristo está conosco e não estamos sozinhos. E isso nos alegra e nos motiva aí cada vez mais para frente. Muito obrigado, padre, pela sua presença, por ter nos recebido assim, ter acolhido, né, o chamado, né? Eu que agradeço o convite. Continue te abençoando cada vez mais na sua vocação, no seu ministério. E, caros ouvintes, a gente fica por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser.